Olá pessoal, meu nome é Eduardo Dias, eu sou advogado e eu vou dar início aos trabalhos aqui no canal. Hoje vou estar falando sobre um assunto de extrema relevância, que é as normas fundamentais do processo civil. As normas fundamentais do processo civil estão previstas no artigo 1 ao 12 do Código de Processo e elas vão nortear todo o Código de Processo Civil. Eu vou falar de um por um desses 12 artigos e pretendo ser breve. O artigo 1º vai tratar da sintonia fina com a Constituição. É uma preocupação do legislador, conforme a exposição de motivos do próprio Código, era uma preocupação que o Código de Processo se adequasse à Constituição Federal. Então, hoje a gente tem uma interpretação de todas as normas do processo conforme as disposições da Constituição Federal. Essa é a previsão do artigo 1º, que o processo civil é regido, interpretado, norteado pela Constituição Federal, pelos valores, pelos princípios, pelas regras previstas na Constituição Federal. O artigo 2º vai tratar da inércia da jurisdição. A inércia da jurisdição é um princípio também importante. Segundo ele, a jurisdição é inerte, ela deve ser acionada pela parte. Então, tem uma frase que a doutrina gosta muito de usar, que o direito não socorre a quem dorme. Para a parte fazer jus, por mais que ela já tenha o direito, para que esse direito seja executado, no plano real, ela deve se valer de um processo judicial, quando há violação ou ameaça à lesão a um direito. Então, o juiz, por exemplo, se ele vê alguém cometendo um ilícito civil, causando algum dano a alguém, ele, por mais que queira, ele não pode falar, tá cometendo ilícito, vou sentenciar. Não pode. Ele tem que esperar a parte que teve o direito violado acionar a jurisdição para que possa agir, e aí sim ele vai lá e realiza o direito, sentencia conforme o caso, e depois no processo de execução é que a parte vai ver realmente o direito se materializando. O princípio da inércia ele tem algumas exceções, porque tem algumas medidas que o juiz pode determinar de ofício, como por exemplo restauração de autos. No artigo 712 do Código de Processo Civil, vai permitir que a restauração de autos seja promovida de ofício pelo juiz quando os autos eletrônicos ou físicos tiverem sido extraviados. Por exemplo, o juiz pode proceder de ofício à restauração dos autos, na forma do artigo 712 e seguintes. O juiz também pode de ofício, por exemplo, determinar a alienação judicial de um bem, quando as partes não estiverem de acordo quanto à partilha desse bem. O juiz vendo que não vai ter acordo, que as partes estão irredutíveis, ele pode determinar a alienação judicial de ofício, independente de pedido das partes. O juiz também pode, por exemplo, arguir a nulidade de uma lei de ofício. Ele também pode, segundo a doutrina, instaurar o IRDR, que é o incidente de resolução de demandas repetitivas de ofício, entre outros casos, arrecadação de bens do ausente, enfim, tem algumas hipóteses que estão previstas no Código que excepcionam esse princípio da inércia, mas em regra a jurisdição deve ser acionada. Uma coisa que é importante ter em mente é que isso é no momento inicial. O processo ele se inicia por manifestação das partes, mas ele corre por impulso oficial. Então, depois que o processo, que a jurisdição já foi acionada, o processo, o juiz é quem vai instruir o processo, é ele que vai determinar a citação para que se complete a relação processual, é ele quem vai, ao final, depois da citação, depois da contestação, réplica, depois da fase inicial, ele que vai sanear o processo, enfim, que vai tomar as medidas para que o processo corra bem. E o artigo 3º vai trazer o princípio
da efetividade jurisdicional ou da inafastabilidade do controle jurisdicional, da ubiquidade. Tem vários nomes para esse princípio, mas ele consiste em quê? Ele consiste na impossibilidade de se afastar da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, não pode a lei afastar do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. Essa reprodução do artigo 3º, ela já estava prevista no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Inclusive, esse artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, ele trouxe uma novidade, teve um avanço jurídico aí em relação à Constituição anterior, Constituição de 67, que ela tutelava só direitos individuais e lesão a direitos individuais. Então, falava em lesão, que não se excluirá do poder judiciário, da apreciação do Poder Judiciário lesão a direitos individuais. A nova redação dada pela Constituinte, de 88, ela não só protege os direitos difusos, como os direitos coletivos, né, que extrapolam a esfera jurídica de uma pessoa, como ela permite também que se conceda a tutela inibitória antes de ocorrer o dano. Quer dizer, se tem ameaça à lesão a bem jurídico, já é possível se acionar a jurisdição. Então, teve um significativo avanço nesse ponto. O artigo 4º, ele vai tratar de um princípio que é novidade do novo Código, muito interessante, que é a primazia da decisão de mérito. A primazia da decisão de mérito consiste no seguinte: em regra, o juiz deve julgar o mérito. As decisões que extinguem o processo sem resolução de mérito devem ser tidas como exceção, porque o artigo 4º ele vai falar isso, que a todos é assegurado um processo, a solução em tempo razoável do processo, inclusive assegurando-se também a tutela satisfativa. Então, não só o direito deve ser declarado, como esse direito também deve ser exercido pela parte através do processo de execução. Essa primazia da decisão de mérito, um exemplo de desdobramento dela é o 322 do Código de Processo Civil, que vai falar que a inicial sendo viciada, faltando, por exemplo, um documento na petição inicial, o juiz ele não pode mais... isso ele já não podia no Código de 73. Mas agora o juiz ele não pode mais indeferir de plano a inicial. Ele deve dar um prazo razoável, um prazo de 15 dias para que a parte junte o documento complementando aí, sanando o vício. É claro que se for um vício insanável, se for, por exemplo, se a petição inicial for manifestamente contrária à súmula vinculante ou à precedente vinculante, é a hipótese de improcedência liminar do pedido, na forma do artigo 332 do Código de Processo Civil. Mas é diferente, são institutos diferentes e, em regra, por exemplo, um outro desdobramento da primazia da decisão de mérito é que se o juiz extingue o processo sem resolução de mérito na forma de alguma das hipóteses do artigo 485 e a parte apela, uma das partes apela da sentença, o juiz ele vai ter um prazo de 5 dias para se retratar julgando o mérito. Então ele pode fazer um juízo de retratação e falar: opa, é melhor julgar o mérito, vou julgar o mérito, porque, enfim, se ele entender que cometeu algum equívoco, ele tem essa possibilidade. Também vai ter uma disposição no Código, no artigo 488, que vai dizer que se o juiz, ele, diante de um caso concreto, ele puder decidir o mérito a favor de quem aproveitaria a decisão sem resolução de mérito, ele decide o mérito. Então, se diante de um caso concreto eu posso decidir o mérito ou não, em ambos os casos a mesma parte vai ser beneficiada, o juiz decide o mérito. E entre outras hipóteses, vão ter outros desdobramentos também desse princípio. É um princípio importante, muito cobrado em prova atualmente. O artigo 5º, ele vai falar... O artigo 5º vai falar da boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva, ela é um comportamento que se exige das partes.
Por que ela é objetiva e não subjetiva? Porque não importa, é irrelevante para o direito processual civil o ânimos da pessoa, o intrínseco. É importante para o processo civil o extrínseco, o que a pessoa externa, o comportamento. Então, não pode, por exemplo, a parte, eu não posso, sofrendo uma execução, eu vou ter a oportunidade de eleger os bens à penhora. Eu não posso, por exemplo, indicar um bem à penhora e depois, quando esse bem está prestes a ser penhorado, eu falo, olha juiz, não vai penhorar porque o bem é impenhorável na forma do artigo 833, porque se enquadra em algum inciso daquele artigo. Eu não posso fazer isso porque é uma ação manifestamente de má fé. Se eu indiquei o bem à penhora, como que eu vou falar que o bem é impenhorável? Se eu que indiquei o bem à penhora. Então, a boa-fé objetiva observa isso, esses comportamentos. Dependendo do comportamento, pode até ser sancionado com multa, se tem os atos atentatórios à dignidade da justiça. Então, é nesse passo que se insere a boa-fé. O artigo 6º vai trazer o princípio cooperativo. Na doutrina clássica, ou o processo é dispositivo, se a gestão da prova estiver na mão das partes, ou o processo é inquisitivo, se a gestão da prova estiver na mão do juiz. O novo Código de Processo Civil trouxe uma inovação, que foi um princípio cooperativo de processo. A lei vai falar que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em prazo razoável, uma decisão justa e efetiva. Isso implica, é interessante ressaltar, comportamento das partes. Então as partes, em regra, devem cooperar para que se obtenha aí a decisão em tempo razoável, uma decisão que seja justa e efetiva. Essa visão é um pouco criticada por uma parte da doutrina. O Daniel Assunção fala que o processo não é um passeio no bosque, não é assim, vamos cooperar, está todo mundo em paz. Não é bem assim. Tem litígio em regra, né? Salvo as hipóteses de jurisdição voluntária, que não há lide, geralmente há lide, há conflito de interesse. Então não é assim, né? Seria um pouco utópico falar em processo cooperativo. Mas eu entendo que é importante essa disposição do processo cooperativo, porque ela implica, sobretudo, deveres ao juiz também, não só às partes. Então o juiz ele tem o dever de esclarecimento, as decisões têm que ser motivadas, ele tem o dever de prevenção. Geralmente, se você pede uma citação postal e ela é assinada por terceiros, o juiz geralmente vai mandar que seja citada a pessoa por mandado, para evitar uma nulidade. Esse dever de prevenção também tem a ver com a cooperação, para que se obtenha a decisão justa e efetiva. Por quê? Porque se tem uma nulidade aqui, o juiz não vê, lá na frente é arguida a nulidade, todo esse trabalho processual, todas as diligências realizadas, tudo isso vai por água abaixo, porque a decisão, então, por mais que seja justa, não será efetiva. Então, é nesse passo que a cooperação impõe esse dever de prevenção do juiz. Impõe também dever de auxílio. Em algumas hipóteses, por exemplo, o artigo 190 vai permitir que as partes, de comum acordo, modifiquem as cláusulas os ônus processuais, o rito processual. As partes podem criar um rito de acordo com a causa. E o juiz ele não é obrigado a homologar esse acordo se uma das partes estiver em manifesta situação de vulnerabilidade. Do mesmo modo, o artigo 373 vai permitir ao juiz, o 373, parágrafo 1º do Código, vai permitir ao juiz a distribuição dinâmica do ônus da prova. Se ele vê que a prova é uma prova muito difícil de ser produzida pela parte autora, por exemplo, a prova do seu direito, ele pode, sim, em determinado caso, fundamentadamente, distribuir de maneira dinâmica o ônus da prova. Isso, em regra, é feito no saneamento. Então, esse dever de auxílio, também, a parte que está em situação de vulnerabilidade, além de ser um desdobramento da paridade de armas, também é um desdobramento do princípio cooperativo. Dando continuidade,
O artigo 7º vai trazer justamente o que eu acabei de falar, que é o princípio da paridade de armas. Em regra, as partes têm ônus processuais, quanto aos ônus, quanto às responsabilidades, quanto às faculdades processuais, as partes devem ser tratadas de forma igual. Quanto às sanções, não pode haver distinção entre partes. Tanto é que, se houver distinção, pode até comprometer a imparcialidade, né, do juiz. Então, deve o juiz ser imparcial, tratar as partes de forma igual, agir de modo equidistante, né? Inclusive, eu tenho uma crítica nesse ponto, porque em alguns casos, não são todos, mas em alguns casos o Ministério Público geralmente tem uma preponderância. No processo, o Ministério Público fala e geralmente o juiz assina embaixo. Às vezes, geralmente de forma acertada. É claro que isso não é necessariamente ruim. Os promotores de justiça são pessoas qualificadíssimas, fazem concurso público de altíssimo nível, mas, como seres humanos, eles também estão sujeitos a cometer algum equívoco, e eu percebo que às vezes não há na prática não há essa paridade de armas efetivamente. Em alguns casos, não estou generalizando. O artigo 8º vai trazer os escopos do processo civil, os objetivos do processo civil. Então, lá vai dispor que, na aplicação do direito, o juiz deve promover e resguardar a dignidade da pessoa humana, que é fundamento da República, na forma do artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, que o juiz deve promover os fins sociais a que se destina a lei e os interesses sociais, as exigências do bem comum, que deve observar também os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que, segundo a maior parte da doutrina, são palavras sinônimas, a publicidade, a eficiência e a legalidade. Esses são os escopos do processo civil. Segundo uma boa parte da doutrina também, a jurisdição também, a jurisdição civil, ela tem o objetivo também de realização do artigo 3º da Constituição Federal. Então, o artigo 3º traz os objetivos da República Federativa do Brasil, e vai estar lá garantir o desenvolvimento nacional, promover o bem de todos sem discriminação de qualquer natureza, reduzir as desigualdades sociais e regionais. Enfim, todos aqueles objetivos do artigo 3º também são objetivos que a jurisdição também tem um papel, o Poder Judiciário também tem um papel na concretização desses objetivos. O artigo 9º e 10º vai tratar da necessidade de oitiva prévia. Em regra, o juiz não pode decidir contra alguém sem que este alguém seja previamente ouvido. Tem exceções, mas a regra é essa: o juiz deve ouvir as partes, mesmo quando for matéria conhecível de ofício. Prescrição, decadência, falta de pressuposto processual. Ainda assim, ainda nesses casos, o juiz deve dar à parte prejudicada pela decisão a oportunidade de se manifestar e, inclusive, até influenciar na decisão do juiz de acordo com o contraditório na sua dimensão material. Também um desdobramento desse princípio da oitiva prévia, também há exceções a esse princípio. Ele comporta algumas exceções que estão previstas lá no artigo 9º, parágrafo único, e lá vai ter previsto, por exemplo, a tutela provisória de urgência. O juiz pode conceder liminarmente. Então, se eu entro com uma ação de alimentos, eu não posso esperar que a parte que precisa de alimentos hoje, ela não pode esperar o final do processo para receber os valores alimentícios, porque ela precisa, essa verba tem natureza alimentar, é para comer, então não dá para esperar. Nesse caso, é de rigor
uma vez comprovada o parentesco, comprovada a responsabilidade, é de rigor o juiz fixar limites provisórios e durante o processo a parte já vai ter a obrigação de pagar. O juiz antecipa a tutela, liminarmente, muitas vezes. Um outro exemplo, se eu precisar de uma cirurgia urgente, e eu tenho contrato, tenho plano de saúde, o plano injustificadamente não quer cobrir essa cirurgia, o juiz também pode liminarmente é sem ouvir a outra parte, tá? Quando eu falo liminarmente, entenda-se, sem ouvir a outra parte. Por isso que é chamada a liminar, é justamente a exceção à oitiva prévia, porque em regra tem que ouvir. Quando tem liminar, o juiz não ouve outra parte, ante a urgência, ou em alguns casos até na tutela de evidência, nos casos do 311, inciso 2 e 3. Por exemplo, o juiz pode deferir a tutela com base na evidência. Se o direito estiver fundado em prova documental suficiente, puder ser provada a matéria de fato apenas documentalmente e estiver firmada, lastreada em súmula vinculante, o juiz pode deferir a tutela de evidência liminarmente. Se o pedido for repersecutório e houver prova do contrato de depósito, o juiz determinará a entrega do bem custodiado sob combinação de multa, liminarmente, pode ser deferido liminarmente. E também em ação possessória pode ter liminar, embargo de terceiro, ação possessória 562, tá, para quem quiser acompanhar. Embargo de terceiro também, o 678 vai permitir que seja deferida a tutela liminarmente no embargo de terceiro. O embargo de terceiro é quando eu sou um terceiro, não faço parte da relação processual, mas eu estou sendo prejudicado pela execução. E se eu tiver um direito muito bom, que eu consiga provar que eu não faço parte, que essa afetação à minha esfera jurídica é indevida, eu consigo uma liminar também. Na ação possessória, um exemplo é a reintegração de posse. Se você foi esbulhado da sua posse com violência, você consegue comprovar que houve o esbulho, a data do esbulho, você também consegue a reintegração liminar na posse. E também a improcedência liminar do pedido que eu já tinha citado. Se o pedido for contrário a precedente vinculante, o juiz também pode, na forma do 332 do CPC, liminarmente julgar liminarmente improcedente o pedido. O artigo 11º, o artigo 11 do Código de Processo Civil, vai trazer o princípio da publicidade. A publicidade, ele vai reproduzir, na verdade, a disposição do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, que vai dizer que todas as audiências serão públicas e fundamentadas, todas as decisões do Poder Judiciário, sob pena de nulidade. Essa publicidade é uma regra que tem dois objetivos. O controle externo, porque o judiciário, se a gente for ver, o legislativo é representado por representantes eleitos. Nós elegemos os parlamentares. O executivo também. Nós elegemos o presidente, o governador. E os juízes não. Eles não são eleitos pelo povo. Então qual é o mecanismo de controle externo? A publicidade. As decisões têm que ser públicas. É por isso que qualquer pessoa pode ir lá no processo, pode ir lá no fórum e pedir vista de qualquer processo, independente de ser parte no processo, tem direito a fazer vista de qualquer processo. Tem esse princípio da publicidade justamente para fomentar, para proteger que haja esse controle externo. O controle interno, por outro lado, é o controle feito pelo próprio Poder Judiciário. Então a decisão é pública porque havendo recurso, pode o tribunal, em segunda instância, rever aquela decisão que foi tomada. Esse é o controle interno. A publicidade tem exceções também. A própria Constituição vai determinar que, em caso a intimidade ou o interesse social exigir, pode haver limitação desse princípio da publicidade. Exemplos, na esfera civil, direito de família. Em briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher, não é verdade? Então, as ações de divórcio, por exemplo, elas tramitam em segredo de justiça. Não dá para abrir isso para todos, porque
tem intimidade ali. Ações de guarda, ações de união estável, não pode, corre sobre segredo de justiça justamente para proteger o direito à intimidade das partes litigantes. Na esfera penal, por exemplo, os crimes contra a dignidade sexual também, crime de estupro, corre sobre segredo. Não é razoável que todos saibam lá os detalhes, os pormenores do estupro da pessoa que já teve a situação constrangedora da violação do crime e ainda vai ter que ser exposta agora à publicidade do processo? Em regra, não. Quer dizer, não pode, né? E, por fim, o artigo 12 vai falar da ordem cronológica, de conclusão dos processos. O juiz deve preferencialmente obedecer, o juiz que eu falo é juiz, desembargador, ministro, juízes de todas as esferas, tá? Todas as instâncias. Deve obedecer em regra a ordem cronológica. Por que eu falo em regra? Porque o próprio código vai usar o termo preferencialmente. Se é preferencialmente, quer dizer que em algumas hipóteses pode o juiz passar alguns processos à frente. O próprio código vai prever algumas hipóteses no parágrafo 3º do artigo 12. Por exemplo, processo que seja parte idoso, processo que seja regido pelo ECA, que tenha direito de criança e adolescente envolvido, é prioridade. Processos que envolva agravo interno, embargos de declaração, decisões proferidas em audiência. Se o juiz já vai decidir em audiência, não faz sentido ele já ter a decisão lá, mas não posso decidir porque não está na ordem. Já decide lá, já desafoga o judiciário. Então, em alguns casos, vai permitir vai ter alguns casos que vão ser prioridades legais e outros vai ter até uma discricionalidade do juiz. Por quê? O próprio artigo 12, em si, parágrafo... Deixa eu conferir aqui que eu não quero induzir vocês a erro. O artigo 12, parágrafo 2º, inciso 9. Ele vai falar assim, vai dispor: a causa que exija urgência no julgamento, assim reconhecida por decisão fundamentada. Ou seja, se o juiz fundamentadamente entender que a causa é urgente, que causa? Qualquer causa. Tem aí uma certa discricionalidade do juiz para que ele possa adequar também ao caso concreto. Então, embora tenha críticas a essa disposição, que é novidade no Código, tem doutrina que critica, falando que, por exemplo, o judiciário, que isso fere a separação de poderes, dos três poderes, a independência entre os três poderes. Porque não pode o judiciário, por exemplo, falar para o legislativo qual que é a pauta mais importante para o legislativo, o que é mais importante, qual lei é mais importante discutir e aprovar. Por ferir, é o legislativo que vai decidir lá, através das comissões, do seu rito interno, do processo legislativo, vai decidir quais as matérias que têm mais relevo, que é mais patente a importância que para a sociedade atual. Não poderia também o legislativo, por meio de lei, falar o que o juiz deve julgar primeiro, segundo essa corrente doutrinária. Por outro lado, eu entendo que como a lei não é taxativa, ela fala preferencialmente e ainda dá para o juiz a oportunidade de passar na frente processo que ele fundamentadamente repute relevante, eu entendo que não há inconstitucionalidade, que não tem violação aí dos três poderes, não. Tá? Então é isso, gente. Essa matéria é uma matéria importante, eu espero que tenha sido elucidativo para vocês. Comentem, compartilhem. Na medida do possível eu vou estar respondendo. É uma experiência nova para mim também, então quero ver o retorno de vocês. E um abraço.